Bom, seguimos, né? Carlos Alberto Parreira, então preparador físico, e Cláudio Coutinho, técnico da seleção na Copa de 78, além de emplacar o almirante Heleno Nunes na presidência da CBD. A CBD ela encheu o Campeonato Brasileiro de times de estados onde a arena, partido da ditadura, precisasse de votos. Eles faziam tipo uma motociata daquela época. Motociata, que aliás parece italiano inventado, né? Parece muito óbvio, é uma motociata de abacate, por favor. O fim da ditadura e a volta da democracia não foram suficientes para separar o Estado do futebol. É só lembrar. Outra coisa que ele não fala da ditadura militar também é do Parreira. Outra coisa que ele fala é o Parreira, né? O João Saldanha sai em 70, às vésperas da Copa do Mundo de 70, e é convocado, ou melhor, é convidado o Zagallo para ser o técnico, e um dos preparadores físicos era o Parreira, que depois vai ser técnico em 94, vai ser técnico em 2006. Então é um personagem que vai durar muitos anos dentro da CBF, que inclusive a CBF não é só o Parreira, né? Tem vários outros dirigentes ali que são fruto da ditadura militar, da estrutura militarizada que foi a CBD, que é a CBF hoje, que alguns clubes ainda mantêm também. Só para emendar, o que eu acho que é interessante pontuar aqui, e aí liga um pouco por onde ele passou para falar das relações entre os regimes autoritários do nazifascismo e com a ditadura militar. O ponto e aí no artigo do professor João Malaya, nosso amigo, que também é apresentador aqui do Por Outro Futebol, ele vai analisar a partir de uma sacada que eu achei bem interessante, que é do trabalho chamado The Culture of Consent, da Vitória de Grazia, de 85. O que esse trabalho traz, né? Eu vou ter uma tradução aqui, eu vou citar rapidinho, porque eu acho que é um ponto de partida que poderia servir para todas as reflexões daqui. Eu estava preocupado em entender como um regime que era tão flagrantemente anticlasse trabalhadora estabeleceu qualquer base ampla de legitimidade, e se no processo de consolidação do seu poder a ditadura de Mussolini tinha alguma forma por ter alguma forma ter conseguido transformar a sociedade italiana. Qual é o ponto disso tudo aqui? O ponto disso tudo aqui é que ele vai trazer o esporte, ou o lazer, ou os jogos, como uma ferramenta de criar uma cultura de consentimento. Isso fazendo com que a população italiana, ou mesmo se estendendo para outros regimes, também passassem a tolerar ou consentir com as ações de governo, tendo no esporte ou no lazer um mecanismo para atenuar essas tensões sociais, ou mesmo construir narrativas. E é o ponto que traz para a ditadura militar brasileira, que vai utilizar o futebol para construir essas narrativas que vão amalgamar o país, vão criar, então, portanto, lá atrás, nos anos 40 e 50, por exemplo, criar um mito da democracia racial, de fazer essa pacificação entre o europeu, o índio e o africano, né, dizendo que o país é uma mistura harmoniosa, para fabricar essa narrativa de forma que evitem as demandas e os conflitos originários dessas questões, as questões de raça. Né? E nessa narrativa tem intelectuais referendando, né? Um deles é o próprio Gilberto Freire, quando o Mário Filho escreve o livro Negro no Futebol Brasileiro, quem vai fazer o prefácio dizendo, veja como a democracia racial funciona e o futebol é o melhor exemplo disso, é o próprio Gilberto Freire, que é um dos idealizadores dessa teoria, né, da democracia racial. Sim, e é um dos grandes intérpretes do Brasil, do século XX, né? Ele é da tríade de ouro dos anos 30, e o pessoal que não é da história ou da sociologia, a gente está falando do autor de Casagrande Senzala. Então é esse o tamanho do pé que ele colocou dentro do futebol, né? Mas isso eu estou falando da questão racial, mas se estende para as outras também. É de criar narrativas que vão ser alimentadas, por exemplo, de como a educação física vai ser absorvida no futebol. Como que essa educação física, como ciência, como carreira, ela é muito ligada aos militares, à disciplina militar. Então isso vai ser absorvido também para dentro do futebol, com as regras disciplinares, com a postura, e isso vai ser trazido para dentro da seleção brasileira. E aí vamos pensar, qual que é a lógica militar? Que tipo de futebol é esse? Bom, esse tipo de futebol não permite algumas coisas, como por exemplo, reforça ideias que o futebol não é coisa de mulherzinha, né? Então isso serve de narrativa também para continuar sustentando e distanciando as mulheres do futebol. Serve também para uma série de outras questões, como
traz aqui o artigo do João, mas outras pesquisas vão mobilizar também isso, que vão mobilizar o papel que os clubes, que vão receber benefícios de diferentes presidentes militares, por exemplo, para cultuar esse consentimento, para promover outras narrativas de consentimento. E aí ele vai falar mais para frente de como que o Campeonato Brasileiro vai crescendo no final dos anos 70, nos anos 80, vai ganhando mais clubes para se aumentar a popularidade do regime militar que vinha em decadência. E não só os números de times na primeira divisão, mas a construção dos elefantes brancos durante os anos 70, né, os grandes estádios, tudo isso vai aparecendo uma coisa atrás da outra. São várias ações do Estado tentando agraciar, fazer como o Greg vai chamar logo menos aí também de sugar daddy do futebol. Como o anúncio da realização da Copa de 2014 ajudou a reforçar a sensação de que o Brasil estava crescendo no cenário mundial durante o governo Lula, que, aliás, deu uma forcinha para conseguir um estádio para o Corinthians, seu time de coração. 2 sonhos que acabaram como costumam acabar os sonhos, né? Com uma derrota horrível e uma dívida enorme na Caixa Econômica Federal. Mas uma das peças mais tristes envolvendo os governos do PT e o futebol foi esse desenho animado veiculado na página oficial da Dilma. Dos mesmos produtores de Dolinho. E sim, a Dilma, ela cruza a bola para si mesma fazer uma bicicleta. Você vê que até no desenho animado a Dilma joga sozinha, está isolada, sem aliados, e faz uma bicicleta. Talvez tenha sido aí a sua famosa pedalada. Nesse ponto, ele fala um pouquinho antes da Copa do Mundo de 2014, mas, na verdade, tem todo um projeto, muito mais do Lula do que da própria Dilma, que é da década olímpica do Brasil, né, que vai começar com o Pan-Americano de 2007 e vai terminar com a Copa América em 2019, ou, se a gente quiser tirar a Copa América, com os Jogos Olímpicos de 2016. Então, tem toda uma década em que o esporte, e tem toda uma mobilização do Estado brasileiro em incentivar o esporte e com os seus defeitos mil que a gente já conhece, né, a construção de estádios superfaturados em lugares em que não tem minimamente competições esportivas, a promessa de construção de melhorias no entorno desses estádios, de aeroportos que também não vão se concretizar, e talvez acho que o maior crime disso tudo seja a descaracterização do Pacaembu, do Maracanã, que começa para o Pan-Americano de 2007, mas vai ser completamente desfigurado para a Copa do Mundo de 2014. E falar de mega eventos, né, se é a década olímpica, a década dos mega eventos, cara, joga na busca do site do Ludo para você ver o volume de coisa que foi produzida. Talvez seja um dos temas mais volumosos de conteúdo que nós temos, desde artigos, resenha, tese, livro. Dos grandes que dá para citar assim fácil, que estudou muito isso e viveu muito isso, foi o próprio Gilmar Mascarenhas, né? Que morava no Rio e viu todas as transformações no Maracanã antes de 2007, ou antes das primeiras reformas até 2007, depois de 2007, e as análises dele vão até quase as Olimpíadas ali, né? Ele analisa Olimpíadas e, infelizmente, ele veio a falecer em 2019. E recentemente a gente fez um evento, né? Tem um evento de lançamento, tem uma revista especial da Folia dedicada ao professor Gilmar. Geografia, futebol, essas duas palavras remetem a Gilmar Mascarenhas. Ou seja, o uso político do futebol não é novidade. O fato novo é que nenhum presidente foi tão tosco na exploração do esporte como Bolsonaro. Assim como o protagonista do filme Namorada de Aluguel, Bolsonaro ele quer ser o sugar daddy do futebol brasileiro. Ele quer comprar o amor dos fãs do esporte, ajudando seus clubes em suas demandas por mais recursos. A cada balançada em sua popularidade, ele aparecia num estádio. Por exemplo, ano passado, quando a pandemia começou, ele se aliou a dirigentes desesperados pela perda de arrecadação das bilheterias para forçar a volta do futebol mesmo com a pandemia. Né? Prioridades para ele, né? Porque a escola tem que fechar, pode fechar, não tem problema. Mas futebol e culto, aí não pode parar, não. Bolsonaro sempre usou o futebol para dar recado político. Em 2019, no auge do escândalo da Vaza Jato, por exemplo,
o presidente levou o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, para um jogo do Flamengo para demonstrar o seu apoio. Cara, olha a cara do Batoré, velho. A cara dele de constrangimento, assim. E o cara... Ele vai... Pra ele também... Eu acho que depois ele acaba vestindo a camisa, aqui no vídeo não mostra. Veste, tem foto com ele. Ele acaba vestindo. O sorriso amarelo, aquele sorriso amarelo. Nossa senhora. E o Bolsonaro, até quando ele tá lá fazendo uma coisa para agradar os outros, é totalmente inadequado, né? Você viu como é que ele pega no escudo? Parece no T-Rex, cara. Cara, é totalmente inadequado, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara. Aquela cara de bunda, meio perplexo. Acho que ele tá vendo aquele jogo sem entender. O juiz, no caso, aí tá jogando de que lado? O juiz não combinou a sentença antes? Eu adoro imitar o Moro. Não? O juiz, ele não pode virar ministro de um dos times? Tá. Sem graça. Muitos acharam esse gesto do Bolsonaro de levar o Moro generoso. Eu não achei muito não, porque o Moro, imagina que o Moro prende o seu maior adversário político e garante sua eleição. Você retribui levando o cara num jogo de futebol? Parece aquele amigo oculto que você dá um iPhone e ganha um porta-retrato da Imaginária. Pô, aí eu discordo, futebol, né, cara? Pô, ir pro jogo, um jogo, massa. O problema é passar 2 horas do lado do Bolsonaro. Na compra superfaturada, mas com uma de caneta Bic. Isso que faz a diferença. Aí colar no futebol é também uma tática, né, que o Bolsonaro usa para gerir crises. Crises provavelmente provocadas por ele, ou seja, gerir crises que ele gerou. Por exemplo, quando o presidente experimentou o Guaraná Jesus, ele disse que ia virar boiola que nem maranhense, aspas. Bolsonaro, além de posar com uma lata do refrigerante, depois ele usou numa live a camisa do Sampaio Correia, time do Maranhão. Deixa eu ver que constrangedor isso aí. Sampaio Correia. É o Sampaio Correia lá do Maranhão. Então estou com a camisa aqui do Sampaio Correia, em homenagem ao estado do Maranhão. O estado onde eu fui tratado de forma muito carinhosa, estou muito feliz. Sim, ele perguntou ao vivo o nome do time cuja camisa ele estava usando justamente para fingir intimidade com o povo maranhense. Ele não sabia nem chutar que cidade que era. Ele foi falar, ele teve que... Meu Deus, né? E a camisa, essa live que ele aparece com a camisa, foi na mesma semana da declaração do Guaraná Jesus. Na mesma semana. Foi. A declaração é na segunda, na terça, e a live é na quinta, como de prática, as lives de quinta dele. Ele foi pra zoar o Dino também, né? Ele foi também pra pegar um pouco mais no pé do Dino, né? Muito mal que ele conhece, que ele fala, qual é o nome do time? O pessoal fala Sampaio Correia. Ele... Hã? Até porque Sampaio Correia é um time com o nome de ministro. Né, que deve ter levado um susto. Ministro é time, Sampaio, enfim, diferente do Onyx. Né? O Onyx é um ministro com o nome de time, da 3ª divisão. Imagina, amor, tem que ver o Onyx e Ibis aqui, que estão jogando o jogaço. Mas o maior de todos os absurdos dessa relação interesseira de Bolsonaro com o futebol veio com a marcação, às pressas, da Copa América no Brasil, depois que outros países sede desistiram por causa da pandemia. E ele resolveu falar disso, por quê? Porque é bastante emblemático para mostrar o quanto a interferência do governo Bolsonaro pode ser daninha para um dos maiores símbolos da identidade nacional. Primeiro, vai lembrar que Bolsonaro nem sempre foi a favor de torneios de futebol marcados no Brasil. Essa daqui foi a reação dele durante a realização da Copa das Confederações em 2013. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PP, soltou morteiros na calçada, ali em frente ao Sheraton da Barra. Ele disse que fez isso em protesto contra o barulho provocado por equipamentos instalados pelo hotel. Acho que pode avançar. Cara, é ridículo, né, velho? O cara ficou puto. Além disso, né, dessa discussão que o próprio Bolsonaro incentivou a volta do futebol, a gente tem outro personagem, que é o Rogério Caboclo, numa reunião que vazou o vídeo, em que ele constrange todos os dirigentes da 1ª e 2ª divisão a voltar ao futebol, a ponto do pessoal tentar discutir e ele dizer, aqui quem manda sou eu, e vai ter futebol, e eu vou manter o futebol. E aí um monte de dirigente acaba baixando a cabeça e aceitando a volta do futebol. Porque o hotel que hospedou a seleção da Itália estava perturbando a paz dos moradores do Vivendas da Barra. Sim, a paz dos moradores do Vivendas da Barra. A gente conhece os vizinhos do Bolsonaro no Vivendas da Barra. Mas o que incomoda mesmo o Bolsonaro não é esses vizinhos, não.
Incomoda ter a delegação italiana do Sheraton. É muito barulhenta, sabe? O anúncio do torneio surpresa não empolgou o torcedor e o viés político foi citado como o maior motivo. Além do mais, tem um lance do brasileiro não gostar muito de figurinha repetida. A última Copa América também foi disputada aqui em 2019, quando a presença do presidente nos estádios dividiu opiniões. Sim, dividiu opiniões entre a galera que queria que ele fosse se fuder e a que preferia que ele tomasse no cu. Tinha também uma terceira via, formada pelo pessoal que não queria ser obrigado a escolher entre um desses extremos. Para as pessoas tinha que rolar as duas coisas. Mas a verdade é que Bolsonaro também foi aplaudido por parte dos torcedores. Afinal, em 2019, seu governo era mais bem avaliado, já que tinha matado umas 500 mil pessoas a menos. Antes do Brasil entrar no circuito, a Copa América já tinha passado por 2 palcos, a Colômbia, onde a crescente tensão social tornou a realização do torneio impraticável, e a Argentina, que desistiu de sediar o evento por conta da pandemia de Covid. Que bom que o Bolsonaro trouxe para o Brasil, né? Um país que não tem nenhum desses problemas, nem tensão social, nem pandemia. A reação negativa do público fez com que grandes empresas, entre elas a Ambev e Mastercard, desistissem de exibir suas marcas no torneio. As marcas são substituíveis. O SBT ele conseguiu atrair novos patrocinadores, entre eles... É interessante também nessa discussão que o próprio Bregman traz, como tem um racha do bolsonarismo e do Bolsonaro com a Rede Globo, e é por isso que o futebol acaba saindo, ou melhor, a seleção brasileira acaba saindo da Globo, e aí não é por causa da Copa América, a gente já vai ter, o ano passado, alguns jogos da seleção, até mesmo amistoso, que ficou sabendo que ia ter um jogo, onde passaria o jogo na TV Brasil, 2 horas antes, e aí foi um show de horror, porque tinha comentarista aplaudindo o Bolsonaro e fazendo palco com o Bolsonaro, o comentarista levantava a bola e o narrador aumentava, então foi uma bizarrice que essa coisa já vem arrastando, a relação Bolsonaro e Globo, que vai desembocar no SBT, que tem toda uma aproximação com a Globo, e aí, como o Greg vai falar, não só o SBT, mas alguns setores, empresas bolsonaristas que vão junto patrocinar a Copa América e fazer o ridículo. Eu vou ficar chocado com isso. O que ele vai falar, da discussão. A discussão sobre o monopólio da Rede Globo é uma discussão antiga. É mais uma das coisas que foram apropriadas pelo bolsonarismo, né? A luta contra a corrupção, enfim, dentre outras, a própria camisa da seleção brasileira, muito dessa onda conservadora que vai se apropriar das pautas da esquerda, né? E uma delas é a fiscalização e o combate a esse monopólio, né, que o Grupo Globo tem há muito tempo no Brasil. Só que o ponto todo que está aí, né, é que basta ver como foi redistribuído a verba de publicidade do governo brasileiro ao longo desses anos de Bolsonaro, né? Quanto que o SBT, a Bandeirantes, a Record, tanto que eles faturaram. Cara, a TV Brasil comprou novela da Record para transmitir lá, cara. Novela gospel. O que é isso de interesse público, cara? Isso é surreal. E novelas da Record. Você pode falar o que você quiser da Globo, né? Mas as novelas da Globo são as novelas da Globo. Tem uma tradição na dramaturgia no Brasil. Para você pegar as novelas da Record, você comprar aquele produto de 5ª categoria totalmente enviesado política, religiosamente, é complicado, né, cara? É complicado também a gente se vê numa situação de estar perfilado do lado da Globo. É isso que é então imperdoável, né, cara? É muito imperdoável o bolsonarismo fazer a gente estar do lado do Dória, cara, nesse momento. A gente aplaudiu o William Bonner na abertura do Jornal Nacional, é isso. Companheiro Renan, companheiro Omar, companheira Cátia Abreu. Companheira Cátia Abreu. Então, assim, vai vendo o ponto, né, onde a gente chegou. Mas aqui a gente já está divagando, a gente
eu acho que os pontos, né, os pontos de contato com a pesquisa, e é o ponto todo que a gente estava falando até agora, a gente está encaminhando, né, para o final do vídeo dele, mas o ponto, acho que é que boa parte de toda essa narrativa do Greg, que ele vai se sustentar com as notícias, com a pesquisa na imprensa, isso é objeto, né, são produtos, na verdade, extraídos da divulgação científica, da pesquisa sobre futebol, da pesquisa sobre esporte, da pesquisa sobre relação entre futebol e política. A gente está há anos fazendo isso, falando disso. É lógico que não foi ontem que se começou, não foi com o Ludopédio, muito menos com os pesquisadores que você encontra no Ludopédio que isso começou. Começa de décadas atrás. Mas eu queria voltar para o nosso ponto inicial de novo, para relembrar por que a gente está fazendo esse react. Para mostrar o tanto de conhecimento que tem por trás dessa ótima narrativa do Greg, um texto muito bom, como sempre. Ele não faz sozinho, a gente sabe disso, mas é só para reforçar que a importância do cara, o cara é historiador do futebol, você olha pro cara, ele acha que ele tá querendo decorar o time do Bangu de 53, não tem absolutamente nada a ver com isso. Inclusive o jornalista que se resume a isso, né, que é o cara que guarda todas as coisas na cabeça, né, que gosta de ter tudo na ponta da língua, né, achando que por dominar a memória ele vai conseguir vencer qualquer debate, ou pelo menos ter toda a razão numa discussão. Bom, mas para bons entendedores basta. Segue o baile. E a cadeia de restaurante Madeiro. É uma espécie de hamburgueria de Schrödinger. Ela está ao mesmo tempo falindo e passando bem. Jogar um campeonato de futebol sem jogador é mais difícil. Então muita gente ficou animada quando a seleção brasileira ensaiou um boicote junto com o técnico Tite, mas no final eles arregaram. Tem texto disso também na nossa arquibancada falando sobre o boicote, posicionamento e a amarelada na última hora dos jogadores do próprio Tite no boicote da Copa América. E no texto, se não me engano, deixa eu ver de quem que era o texto. Deixa eu achar aqui. Se não se vence a qualquer custo, é o título do texto. Ele faz a referência quando o Tite falou sobre isso dos meninos lá do acidente em Oruro. E aí ele lembrou disso. Bom, é isso no fim das contas. Para cada pausa aqui que a gente está fazendo, a gente tem uma porrada de referências. E a gente vai colocar também essa referência aqui. Toda hora eu erro. No canto de cá. Para cá, aqui em cima, para vocês também acessarem essa publicação. Lançaram um manifesto dizendo que eram até contra aí a Copa América, mas que eles iam jogar mesmo assim. Foi a primeira seleção passiva-agressiva da história. Olha, eu jogo, tá? Mas eu jogo contrariado. Eu vou, mas vai ter muito muxoxo. Vocês vão ver só. Queria ir não. O tempo que a imprensa ficou especulando sobre a possibilidade do boicote foi suficiente para que os apoiadores do presidente acusassem o técnico Tite de comunista e fizessem campanha pelo bolsonarista Renato Gaúcho. No governo Bolsonaro, nem técnico é escolhido pelo critério técnico. E tudo isso aconteceu enquanto na CBF rolava um escândalo, que é como costuma chamar qualquer acontecimento associado à CBF. E que terminou com o afastamento do presidente da entidade, Rogério Caboclo, depois de denúncias escandalosas de assédio a uma funcionária muito paciente. Caso não consiga provar sua inocência, o próximo presidente terá que ser escolhido entre 8 vice-presidentes da CBF. Gente, qual é a possibilidade? Qualquer coisa dá certo com 8 vice-presidentes. Isso já devia ser proibido, inclusive por constituir aglomeração. E para piorar, Caboclo, que é o sujeito, ele acha que o ex-presidente Marco Polo Del Nero é quem está por trás do seu afastamento. Sim, aparentemente, Del Nero ainda faz articulações, mesmo tendo sido acusado de corrupção e banido do futebol pela FIFA. É tipo você ser banido do mundo pela ONU. E esse próximo presidente da CBF seria o 5º em 9 anos. É o mesmo número de presidentes que a entidade teve em 54 anos. Com tanta bagunça e escândalo, não é à toa que Bolsonaro e a CBF são BFFs. Caso o impeachment ocorra e Bolsonaro se torne inelegível, está aí uma instituição que sempre vai acolhê-lo de braços abertos. O afastamento de Caboclo e a nota de repúdio a favor da seleção acalmaram os ânimos. E Bolsonaro ainda conseguiu uma vitória quando o SBT foi escolhido no lugar da Globo para transmitir os jogos. Vitória que ele fez questão de sublinhar, tirando essa foto ridícula com a camisa do Brusque,
que tem patrocínio da Havan apontando para o logo do SBT na tela. Isso deu meme, ele é um presidente com alma de varejista. O tiro saiu pela culatra, claro. Além dos baixos números de audiência e da estimativa de alto prejuízo dos investidores, foram confirmados 190 casos de Covid entre membros de delegações, funcionários da equipe de organização e prestadores de serviço. Não só Bolsonaro não conseguiu desviar nosso foco dos escândalos de corrupção e dos crimes que é acusado, como a própria cortina de fumaça ajudou a sublinhar sua incompetência. No futebol, perdemos uma final do nosso maior rival, nosso principal palco. Ficamos sem a taça, mas ganhamos de consolação uma nova cepa de vírus. E além disso tudo, que o Greg não menciona, né, na final contra a Argentina, tinha gente falsificando os PCRs para poder acompanhar no estádio o jogo, que foi prometido ali, acho que, se não me engano, 70% da capacidade, e aí com a descoberta da falsificação dos testes de Covid, eles acabaram reduzindo ainda mais o público, mas mesmo assim tinha gente no estádio, que também já é um absurdo. E vai ter Flamengo e Defensa e Justiça. Sim. Com público, né? Em Brasília. E tem gente que tá achando normal, gente que há um pouco tempo atrás estaria criticando e hoje tá achando normal, tá até fazendo publicidade, parece, ouvi dizer. Copa, mas teve cepa. E Bolsonaro, na minha opinião, merecia o apelido de Dona Cepa. Sim. E você fica reclamando que Bolsonaro nunca te deu nada. Que ingratidão, gente. Com o Bolsonaro decaindo tão rápido quanto seu sistema digestivo no atual momento, pode ter certeza de que ele vai continuar tomando medidas desesperadas na tentativa de se agarrar ao restinho de popularidade que ele ainda tem. E é por isso mesmo que a gente precisa salvar o nosso esporte mais querido do assédio presidencial. Eu sei que rola uma má vontade. Talvez você esteja de mal com a camisa do teu time, depois que ela se esfregou no peito nada proeminente do presidente que não sabe fazer flexão. Provavelmente você tem evitado o uniforme da seleção com medo de ser confundido com alguém que quer a volta do regime militar ou do voto em papel, e é perfeitamente compreensível. Ainda mais quando o Luciano Huck aparece em teus pesadelos querendo te vestir à força de verde e amarelo nas manifestações contra o Bolsonaro. Pá de verde e amarelo, cara? Cara, não é proibido, não. Vai você, porra. Mas o que vai acontecer? Você vai tomar uns dribles de um performer. Como chegar pro futebol e falar? Se toca, amiga. Nessa parte, o Greg não menciona, mas tem um texto que pauta essa discussão, que é o texto da Simone Guedes, que é o segundo sequestro da verde e amarela. A gente deixa o link também aqui embaixo, e o cardzinho, é um artigo que saiu em 2019, falando um pouco dessa aproximação e apropriação da camisa a partir de 2013, com as jornadas de julho, quando tem aquela guinada para a direita, e depois com o impeachment da Dilma, e aí talvez a gente está numa tentativa de um terceiro sequestro, que é isso que o Greg menciona, que é o Luciano Huck querendo dizer que a gente tem que ir com a camisa verde e amarela contra o Bolsonaro. Essa é uma discussão, tem muita gente que já abordou isso e faz tempo, né? E isso foi recuperado também por algumas pessoas. Acho que o ponto todo daí é mais uma vez a gente entrando num território de identidades, de afeições, do simbólico, e tá mexendo um pouco do ponto de vista estrutural. Para variar, esse é um problema, inclusive, de um campo mais progressista, né? E é necessário também ter um olhar sobre esses símbolos, essas identidades. Mas enquanto não se mexer em estrutura, você pode tentar fazer o malabarismo que for, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que no final eu volto nesse assunto específico, que é sobre de quem é o futebol, quem pertence ao futebol. Porque a gente pode, inclusive, celebrar, por exemplo, quando algum clube desiste de contratar algum jogador que tem a ficha suja, será que a gente pode dizer assim, né, de ter tido algum tipo de violência contra a mulher, que isso é uma coisa que aconteceu recentemente, um ato de racismo. Eu acho que é importante a gente frear certas coisas, desnaturalizar crimes que são cometidos dentro do futebol e que não são. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa, eu particularmente, eu falo por mim, não é em nome do Ludopédio como um todo, mas eu falo por mim, que o punitivismo também é uma moeda que precisa
uma face dessa moeda que precisa ser muito repensada, que ao mesmo tempo que se cobra um policiamento sobre o racismo no Brasil, é também, e a crescente disso também é tão crescente quanto o encarceramento em massa no Brasil. Então, tem uma onda também que precisa ser repensada sobre punir, educar, sobre qual é o papel de cada um, mas aguenta a mão, né? Vamos estar no finalzinho. Esse aí só quer se aproveitar de você. Como é que ele vai fazer isso? A gente tem que fazer uma intervenção. A gente precisa falar sobre a separação entre o Estado e o estádio. Vamos lembrar que os primeiros protestos contra o Bolsonaro, ainda no início da pandemia, foi um movimento de torcidas organizadas que deu a primeira resposta ao fascismo. Ainda dá para salvar o futebol desse relacionamento tóxico. Também tem texto sobre esse evento. Eu, na época, dei entrevista para mais de um veículo, tanto para podcast quanto para matéria escrita, né, em jornal, falando sobre isso, sobre o papel das torcidas, aí não só as torcidas antifascistas, as torcidas organizadas, que tem um papel social, de atuação, que estão atuando muito nesse momento de pandemia, levantando dinheiro, levantando alimentos para distribuir em comunidades que necessitam. E, especificamente, no ano passado, tem as manifestações que foi puxada, principalmente pela torcida do Corinthians, mas não só, torcidas de todos os outros clubes de São Paulo puxaram, e torcidas de Minas trouxeram, foram com a bandeira antifascista, torcidas do Nordeste também levantaram isso nas manifestações contra o Bolsonaro. Fora Bolsonaro, aqui é estádio laico. Impeachment já na presidência e na CBF, que tem que perder o direito de explorar o futebol brasileiro. É preciso exigir que eles tirem a mão dessa paixão nacional, da qual eles não são donos, eles são os extrativistas que tiram o dinheiro da nossa paixão e, em troca, apoiam ditadores. Acho que eles podem até ficar com a camisa amarela, se eles quiserem. Podem jogar de azul, cor que a gente já usou, inclusive na final do nosso primeiro título mundial, com Pelé e Garrincha. Ou de branco, que foi aposentado depois de uma derrota de 1950, aquele mero 2-1 contra o Uruguai no Maracanã. Sim, perder final no Maracanã contra um rival vizinho, em si, já é uma razão para mudar a cor da camisa. E é bom lembrar que o Brasil já usou camisa vermelha em 2 jogos no Campeonato Sul-Americano de 1917. Por acaso, ano da Revolução Comunista na Rússia. Essa é só informação que eu estou jogando no ar, em trivia, mas é verdade. Enfim, se você não gostar de nenhuma dessas opções, a gente pode jogar sem camisa. Já é melhor que usar uma camisa que o Bolsonaro já usou. O que não dá é para jogar no time dele, e nem para jogar o jogo dele. Esse foi o Greg News. E aí? Bom, esse aqui foi o react do Greg News, na verdade. Primeiro react do canal do Ludopédio. Primeiro, acho que só para concluir esse vídeo, é dizer que, mais uma vez, foi um bom episódio, como via de regra tem um trabalho de pesquisa que eu acho que teve checagem, embora não tenha consultado fontes primárias, se consultou a alguns veículos que têm credibilidade, então, como, por exemplo, pegou da UOL, e na UOL tinha reportagem com o Victor, tinha o professor Florenzano, tinha as fontes as fontes diversas, né? Então, o ponto não é aqui cutucar e dizer que ele devia ter feito isso, aquilo, não devia nada, ele faz o que ele quiser. O ponto todo é uma constatação. Se fosse um tema ligado à ditadura militar, à saúde, a qualquer outro tema de ciência que fosse sobre meio ambiente, teriam nomes aqui de pesquisadores das áreas, como a gente viu em outros programas. Então é uma constatação. O que a gente faz com essa informação? A gente chora? Não, a gente não chora. Eu acho que a gente tem que ficar contente de que, pelo menos nos veículos de comunicação, as fontes primárias, que são esses autores, pesquisadores, eles seguem sendo consultados e têm credibilidade. E que, pelo menos, essas pesquisas via imprensa cheguem, então, ao público mais amplo, não especializado, né? E que o debate, o nível de debate melhore, que ele suba, que o debate público seja pautado pela ciência. História, embora seja uma discussão acadêmica e tal, é ciência, porque é ciências humanas, né? Uhum. A grosso modo, o importante aqui, seja qual for o meio, é que você que está nos ouvindo aí agora, se você é professor, se tem interesse nessas áreas de conhecimento, ou mesmo apareceu por aqui por conta do Greg,
Saiba que a produção de conhecimento, ela serve para isso, está a serviço da sociedade, né? Ela está lá. E a gente fica contente de ver muitas e muitas pesquisas ali de pessoas que a gente conhece, que a gente leu, que convivem com a gente, que estão contempladas no programa do Greg, né? E de alguma forma essas pesquisas estão aparecendo, ainda que na voz do Greg, sem citar, a gente sabe muito bem quem está sendo citado, quais são os trabalhos que estão sendo citados, quais são as referências que ele está mobilizando, e isso faz parte também da divulgação científica, traduzir uma linguagem que vem da academia para um público geral, e a equipe do Greg, o próprio Greg, fizeram isso, né? Eles traduziram toda uma enorme quantidade, que a gente vai deixar tudo aqui embaixo na descrição, de vários artigos, de vários autores, de várias informações. Ele traduziu num programa de 27 minutos, passando informação do jeito dele, do jeito que ele passa informação, com as piadas, com as brincadeiras que ele faz, mas é isso, né? O conhecimento que foi produzido na academia chegou, de alguma forma, a um público que escapa o nosso próprio público, que é o público do Ludopédio, escapa a própria mídia, que é onde a gente está, que é a internet, porque o Greg News vai até para a televisão. No fim das contas, é isso que mais importa. E que nós também, do nosso lado, a gente possa também aprender a construir narrativas também que sejam mais palatáveis para as pessoas. Não, e para finalizar, eu acho que é o recado que ele dá no final, né? As pesquisas, os trabalhos estão aí para mostrar que nós não podemos jogar o jogo deles, os ditadores, esses fascistas, esses governantes que querem se apropriar do futebol, porque não é um produto deles. Eles podem lucrar em cima, mas também não é um lucro deles. É uma coisa que nós temos que lutar e brigar. E aí é uma pauta permanente aqui no Ludopédio por outro futebol que seja inclusivo, é um futebol que seja para todas, todos e todes, um futebol que seja e que represente nós, não represente esses setores, essas pessoas, esses governos. É isso. E aí, vocês gostaram, pessoal? Vocês deixem um comentário para nós aqui, que a gente... Deixa o like também. Toparem, deixa o like, de misericórdia, assim, de esmolinha, assim. Se vocês não gostaram, acharam que tem coisa para melhorar, sugestões também, comenta aqui. Se a galera curtir, se tiver pelo menos aqui um tantinho, nem vou chutar número de curtidas, mas se tiver um tantinho aqui que a gente acha que dá uma coragem, a gente grava mais um. Inclusive, sugiram temas para os próximos, se vocês gostaram, vocês curtiram, e a gente segue do lado de cá. Beleza? Obrigado, gente. Se cuidem. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Valeu.